discorrendo sobre esse salmo hoje. Salmo de número 11. Eu lerei e vocês acompanharão a minha leitura. É um salmo cantado ali no tabernáculo, no tempo de Davi. Ao mestre de canto, Salmo de Davi. Então, nós temos aqui o primeiro propósito do salmo aqui, é a evangelização da igreja e daqueles que iam ao culto, que iam celebrar o culto. Não só a evangelização, como também a edificação do povo. Diz assim o salmo: No Senhor me refugio. Como então vocês dizem a minha alma? Fuja como um pássaro para o seu monte, porque eis aí os ímpios, armando os seus arcos, colocam a flecha na corda, para as escondidas dispararem contra os retos de coração. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? O Senhor está no seu santo templo. Nos céus o Senhor tem o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Fará chover sobre os perversos brasas de fogo e enxofre, e vento abrasador será a parte do cálice deles. Por ser justo, o Senhor ama a justiça, os retos lhe contemplarão a face. Pai, a Tua palavra, e nós pedimos que o Senhor nos ajude agora a entendê-la, para nos alegrarmos com o Senhor, como nosso refúgio, como o nosso fundamento para a vida, Senhor. Obrigado por esse tempo, por esse momento, e pela exposição da Tua palavra, Senhor, nos dá a graça de pregar com alegria e gozo a Tua mensagem, Pai. Em nome de Cristo. Amém. É mais um salmo, irmão, de Davi. O saltério ele é rico, com os salmos de Davi, e todos eles têm lições profundas para a nossa vida, lições práticas, que tratam justamente da fraqueza humana, seus medos, suas debilidades, suas fragilidades, as suas impossibilidades, e Deus intervindo, agindo, socorrendo, livrando, refugiando, salvando, trazendo esperança, para os seus servos. Refúgio é o lugar de amparo e proteção. A gente sabe disso, a própria palavra já diz isso, é um lugar de amparo e proteção. Fuga é a saída desordenada de uma situação de perigo. Isso é uma fuga. No Salmo 11, Davi busca o refúgio de Deus diante de uma situação de desespero. Sua alma está fragilizada, temerosa, angustiada pelos homens maus que querem destruir a sua vida. A causa da maldade contra Davi não é porque ele é um péssimo rei, mas porque o seu coração é reto para com Deus. O próprio Salmo diz isso. Nesse contexto, surge o conselho: fuja como um pássaro para o seu monte, pois se os fundamentos dos justos forem destruídos, o que se poderá fazer? É um conselho bem fundamentado, para dar razão à fuga de Davi. É verdade isso, mas será que é um bom conselho? Muitas vezes, quando alguém está passando por uma situação difícil e angustiante, o primeiro conselho que se ouve é: fuja, suma do mapa, se esconda, desapareça, até que as coisas melhorem. O conselho que Davi recebeu era bem convincente. Se o Senhor morrer, quem zelará pela justiça? Quem fará valer a justiça no meio da sociedade, do povo de Israel? O conselho, irmãos, colocava Davi como centro da justiça de Israel. Se ele aceitasse, o conselho estaria se colocando como o justo juiz da história de Israel. Deus seria apenas um mero espectador do drama humano, torcendo para que tudo, afinal, desse certo com Davi e Israel, e a justiça voltasse às ruas da cidade. A verdade é, Davi não tem poder para escrever seu futuro, nem o futuro de Israel.
Ele depende totalmente de Deus para o seu presente e futuro, para o presente e futuro de Israel. É Deus quem escreve e dirige a história de cada um e de todas as nações, por meio dos seus propósitos eternos. É isso que Davi diz no verso 4. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. Isso é lindo, né, irmãos? Isso é fantástico. Fantástico. A ideologia da autonomia e independência humana de Deus é a causa de toda injustiça, pois ela está fundamentada na fuga do homem de Deus. Esta fuga do homem de Deus é uma saída desordenada de uma situação de perigo. Qual é a situação de perigo que o homem tem diante de Deus? Prestar conta da sua vida a Deus. Ele foge desordenadamente. É por isso que Davi não vai fugir de Deus. Ele diz: Deus é o meu refúgio. Este salmo, irmãos, é uma exaltação à confiança em Deus. É uma oração a Deus no meio de uma crise, confessando a confiança na justiça de Deus. É uma oração que se refugia em Deus, unicamente nele, e não nos conselhos humanistas. Davi estava sendo atacado por homens maus, que queriam tirar a sua vida. O salmo começa e termina com uma afirmação de confiança no refúgio e na justiça de Deus. Verso 1, o Senhor é meu refúgio. E verso 7, o Senhor é justo. Davi estava bem fundamentado diante dessa crise. Bem fundamentado. E não deu ouvido aos conselhos. A esse conselho que ele recebeu aqui. Que lições, irmãos, esse salmo nos ensina? Pelo menos duas, claras. A primeira, o conselho equivocado quebra, destrói o fundamento da palavra de Deus em nossa vida. Destrói em nós, não na palavra de Deus. O fundamento de Deus é eterno, é inquebrável, mas destrói em nosso coração isso aí. Isso está nos versos de 1 a 3. Então, o conselho equivocado, não atenda. Não atenda. Davi, no contexto de uma crise, recebe o seguinte conselho: foge como um pássaro para o teu monte. Em outras palavras, é melhor você abandonar tudo e salvar sua própria pele. Deixe Israel para lá. Fuja, se esconda, desapareça. Foge como um pássaro para o monte, até que tudo passe. Olha que conselho, irmãos. Equivocado. Conselho que não tem nada a ver com os fundamentos da palavra de Deus, não tem nada a ver com a sua relação com Deus. Os salmos, irmãos, de um modo geral, referem-se às crises regulares da vida. Mas nesse contexto de dor pessoal, o salmista fica surpreso que alguém recomende que ele fuja para as montanhas, que ele evite suas responsabilidades como homem e como rei. O salmista não quer fugir dos desafios que deve enfrentar. Em vez disso, ele quer enfrentar a adversidade sem fugir da comunidade e do seu papel de rei. Se Davi atende o conselho, os inimigos se sentiriam motivados e à vontade para derrotá-lo. Por quê? Porque os arcos e as flechas estavam já tudo pronto, ocultamente, escondidos, e já estavam preparados para a guerra contra Davi. Quantas vezes, irmãos, quantas vezes os servos de Deus, na batalha espiritual e de se conduzir em santidade diante de Deus e dos homens, é aconselhado a desistir? Escuta os seguintes conselhos: deixe esse negócio de ser crente para lá, a vida é curta, aproveite intensamente sua vida. Deixe esse negócio de orar para lá, isso é perda de tempo, isso não funciona. Deixe esse negócio de ir à igreja todo domingo. Você trabalha a semana toda, vai curtir o seu fim de semana. São conselhos que ouvimos dentro da igreja e também fora dela, infelizmente. Deixe esse negócio de dar o dízimo. Você está enchendo o bolso do pastor com o teu suado salário.
São conselhos, irmãos, que nós escutamos muitas vezes dentro aqui das nossas igrejas. Deixa esse negócio de pagar água e luz. Faz um gato. O governo cobra muito caro por isso. E muitos cristãos, irmãos, hoje vivem assim dessa forma. Dando vida a esses conselhos humanistas, vazios. Deixa esse negócio de honestidade para lá. Para que ser honesto? Todo mundo dá um jeitinho para se dar bem na vida. Faz o mesmo, cara. Para que ser honesto? Não, só aparentemente, mas dá um jeito. Isso com crentes. Deixa esse negócio de fidelidade para lá. Uma aventurazinha não faz mal, faz bem, revigora o casamento. Conselhos equivocados. Conselhos que não são pesados pela palavra de Deus. Conselhos que fogem aos princípios do chamado e da vocação recebida em Cristo. São conselhos que levam à morte. Se Davi dá ouvido àquele conselho que ele recebeu, era a morte dele e da nação. A morte moral da nação, a morte ética da nação, a morte espiritual da nação. Porque os ímpios, irmãos, vêm com muita vingança, com sede de vingança para destruir tudo. Tudo que é tradição boa, eles vêm para destruir, para derrubar, para transtornar e trazer o caos. Se Davi fugisse, ele estaria negando o seu chamado e a vocação recebida de Deus. Trairia sua confiança em Deus e negaria que Deus é o refúgio real e verdadeiro do seu povo. Quebraria sua aliança com ele e também com o povo. Ele não foge, ele enfrenta a crise, recorrendo ao refúgio de Deus, esperando em sua justiça. Ele entende, irmãos, ele sabe quem é Deus. Olha o verso 3. O verso 3 é uma pergunta que poderia levar Davi a pensar sobre a sua fuga. Olha o fundamento desse verso 3 aqui, irmãos. Para quem está em crise. Ora, se forem destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Esse verso 3 aqui parece dar reforço, né, ao conselho do verso 1. A pergunta do verso 3 está dizendo: quando os fundamentos morais da sociedade são destruídos, os justos se tornam fugitivos. A ordem natural da existência humana é subvertida. A dinâmica lógica da vida é transformada. Davi foge. Faz isso, porque se você morrer, Davi, os fundamentos da moralidade, da ética, da espiritualidade vão morrer junto com você. Olha a mente, olha o conteúdo desse conselho. Davi, irmãos, não iria pactuar com isso, com essa realidade, porque ele sabia que os fundamentos éticos, morais, espirituais não estavam nele, mas em Deus. Em Deus, irmãos, isso é inabalável. Os nossos fundamentos morais, éticos, cristãos estão em Deus, isso é inabalável, nada destrói isso, nada. Nem toda a maldade do mundo tem poder para destruir isso aqui. O fato aqui é, o diabo tenta destruir os fundamentos da palavra de Deus. Se ele destrói a confiança nas Escrituras ou na dependência de Deus, ou se ele cega os crentes para as realidades espirituais, ele vai enfraquecer a igreja, ele vai anular o seu impacto na sociedade e vai sair como vitorioso. É isso que o conselho que Davi recebeu tem em seu conteúdo. Fragilizar o coração de Davi. Quebrar os fundamentos da sua confiança em Deus. É justamente isso que os homens maus estavam fazendo. Eles queriam destruir a confiança de Davi nos fundamentos da palavra de Deus, revelados em sua aliança. Se isso acontecesse, o diabo seria vitorioso. E assim, irmãos, é com a nossa vida. O primeiro ponto da tentação, irmãos,
É justamente esse. O diabo quer quebrar os fundamentos, os alicerces da nossa fé, da nossa confiança em Deus. Se ele consegue isso, ele destrói tudo que está construído em cima. Ele acaba com tudo, tudo arreia, tudo cai, vai por terra. Por isso que o Senhor Jesus diz, não construa sua casa na areia. Não faça isso, mas construa nos fundamentos corretos da palavra de Deus, que são inabaláveis. Davi, irmãos, ele termina o verso 7 dizendo o seu compromisso com os fundamentos da palavra do Senhor. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Ora, se o Senhor é justo e ama a justiça, eu vou amar o Senhor e vou amar a justiça. E vou testemunhar isso. Segunda lição, irmãos, que esse texto nos ensina. Primeira foi, não se deixe levar pelos conselhos equivocados e pelos conselhos humanistas. Confronte tudo que você ouve pelos fundamentos da palavra de Deus. E pese isso, pese os conselhos. A palavra diz, na multidão de conselhos há sabedoria. Mas veja só, a multidão de conselhos ali são uma multidão de homens fiéis, tementes a Deus. Não é todo conselho. No nosso dia a dia, nós recebemos vários conselhos, vários. E alguns muito bons, que acalentam o nosso coração, que afagam a nossa alma. Mas olha, pese esses conselhos, confronta com a palavra de Deus. Porque nem sempre, irmãos, nem sempre aquilo que conforta a nossa alma, que afaga o nosso ego, é bom para nós. Mas o que a palavra de Deus diz, irmãos, pode escrever. É bom, é saudável, gera vida, gera fruto. A segunda lição desse texto aqui, irmãos, está nos versos 4 a 7. Os fundamentos de Deus jamais serão destruídos. Versos 4 a 7. Vamos caminhar um pouco aqui. O verso 4, irmãos, é a resposta clara para a pergunta do verso 3. O verso 3 pergunta, se os fundamentos forem destruídos, o que poderá fazer o justo? É uma pergunta retórica, né? A gente sabe que nada. Mas acontece que os fundamentos aqui da Escritura são inquebráveis, não se quebram. Então, qual é a resposta de Davi para esse questionamento do verso 3? Davi responde, no verso 4, com tamanha força e convicção e confiança, o justo deve confiar em Deus. O justo, o justificado em Deus, o justificado em Cristo, deve confiar em Deus. O justo não é guiado pelas circunstâncias, mas pela fé em Deus. Fé aqui é confiança em Deus. Jesus, em Mateus, capítulo 16, verso 18, diz a seus discípulos, sobre esta pedra edificarei a minha igreja e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. O que é que Cristo está dizendo aqui aos apóstolos? Olha, o fundamento aqui é inquebrável. O fundamento aqui é inquebrável. A doutrina apostólica, ela é inquebrável porque ela vem de Deus. E o inferno não vai prevalecer contra ela. A mesma coisa que Davi está dizendo para os seus conselheiros. Eu confio no Senhor, eu confio na aliança. Essa aliança ela tem fundamentos inquebráveis. E o mal não vai prevalecer. O fundamento está posto por Deus. E nada neste mundo, nem o diabo, vai destruir os fundamentos colocados por Ele. Nada, irmãos. Isso nos dá confiança, conforto. Esse é o refúgio a qual Deus nos chama para estar nele. O qual Davi correu para ele. O desafio para Davi, assim como para a igreja, é confiar nos fundamentos de Deus e não nas circunstâncias da maldade ou nas circunstâncias, nas provações que nos cercam.
O apóstolo Paulo, na carta que ele escreve aos Romanos, capítulo 1, versos 16 a 17, nos diz o seguinte, olha que coisa linda isso aqui, irmãos, a convicção de Paulo aqui. Pois não me envergonho do evangelho. Paulo, perseguido intensamente, 24 horas por dia, preso, açoitado. É complicado a vida dele, foi muito complicada com a perseguição. Mas ele diz assim, pois não me envergonho do evangelho, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego, visto que a justiça de Deus se revela no evangelho de fé em fé, como está escrito, o justo viverá por fé. Não pelo que ele sente, não pelo que ele vê, não motivado pelas suas emoções, não pelos conselhos equivocados. O justo viverá confiando em Deus. É o que motiva a nossa vida, é isso, irmãos. Porque os fundamentos colocados por Cristo são inabaláveis. O desafio para Davi, assim como para a igreja, é não se envergonhar dos fundamentos da palavra de Deus e crer que ela é o poder da intervenção de Deus na história humana. O desafio para Davi, assim como para a igreja, é viver por meio da fé em Deus, é viver confiado nos fundamentos da palavra de Deus, mesmo vendo o mal se alastrando para destruí-la. Ou para destruir os fundamentos éticos e morais da sociedade. O verso 4, irmãos, é assombroso. É tremendamente poderoso e confortador para os justos. Vejamos aqui alguns fundamentos da palavra de Deus, revelada nesse verso. Verso 4, olha o que o texto diz. O Senhor está no seu santo templo. O que é que significa isso? O Senhor é soberano, é o soberano absoluto. As palavras tempo e trono revelam este fundamento divino. O Senhor está no seu santo templo, nos céus o Senhor tem o seu trono. Quem vai abalar isso aqui? Qual é o mal que vai destruir isso aqui? Quais as circunstâncias diabólicas que vão minar isso aqui? Não existe, irmãos. E aqui está o fundamento de Davi, e também deve estar o nosso. O Senhor é o soberano absoluto de tudo e de todas as coisas, da minha e da sua vida, da história da igreja, das nações. O segundo fundamento, Deus é onisciente, Ele não está ausente da história. Ele não deu corda na sua criação e foi embora. Não, Ele está presente, ativo. Ele é onisciente. As palavras do verso 4, olhos e pálpebras, revelam este fundamento divino. Olha o que diz aqui o texto no verso 4. Os seus olhos estão atentos. Para quê? Para quem? Para todos, para a humanidade, para todos, justos e injustos, santos e ímpios. Deus está vendo tudo, irmãos. E vai mais além. As suas pálpebras sondam os filhos dos homens, sondam os corações, as motivações, os intentos. Sonda isso, sabe a realidade. A palavra ainda nem me chegou à boca, ele já sabe o que eu vou dizer. Isso é sondar o meu coração. É um fundamento aqui tremendo para mim e para você, para confiarmos no Senhor. Diante da nossa realidade aí, do caos que está posto aí, da maldade que se levanta contra toda a tradição cristã nesse país. E o terceiro fundamento, o Senhor é o juiz de toda a humanidade. As palavras atentos e sondam revelam isso, este fundamento divino. O fato é, Deus é firme em perseverar e manter eternamente os seus fundamentos. Aquele que está ancorado nele tem bases sólidas, tem conforto, tem refúgio, tem esperança. É isso que Davi está dizendo aqui no Salmo, irmãos. Justamente isso aqui. Por isso, o salmista não foge da batalha ou da provação, porque sabe que Deus olha todos os detalhes, é justo e poderoso para cuidar dele e fazer justiça com os ímpios e com a maldade.
Davi tem literalmente este entendimento no coração. Ele sabe que as portas do inferno, trazidas pelos homens maus, não iriam prevalecer, não iriam prosperar sobre ele. Ele confia, ele se refugia nos fundamentos da palavra de Deus, revelada em sua aliança. Ele conhece a aliança. Ele conhece a Deus por meio da sua palavra, do Pentateuco, dos profetas. O verso 5, irmãos, revela o modo como Deus amadurece a confiança do seu povo em seus fundamentos. Olha que coisa linda aqui no verso 5 aqui. Deus põe à prova o justo e o ímpio. Diz o verso 5 aqui. O que é que está acontecendo aqui? Deus está pesando aqui a vida de ambos. Deus está provando. Agora, observe o seguinte, que a prova para o ímpio vai conduzi-lo à condenação, caso ele não se arrependa. O Senhor põe à prova o justo e o ímpio, mas ele abomina o que ama a violência. Olha o verso 6, como está mais pesado ainda. Fará chover sobre os perversos brasas e fogos e enxofre, e o vento abrasador será parte do cálice deles. Isso aqui é para os ímpios, os impenitentes, os que não se arrependem. Deus julga, irmãos. Olha para Sodoma e Gomorra, verso 6 aqui, não parece? Não foi tirado de lá? Esse verso 6 aqui. Tanta maldade, tanta impiedade, tanta injustiça. E Abraão orou a Deus, Senhor, se tiver 10 justos, não, Abraão, se tiver 10 justos, eu não destruo. Eu não destruo Sodoma e Gomorra, mas por amor a esses justos, eu não vou destruir. E o que aconteceu, irmãos? Quantos justos tinham naquele local? Jó e suas 2 filhas, que depois se desviaram. Deus destruiu. Faz sua justiça, Ele preserva o justo. Deus o abomina no verso 5. Essa é a prova para o ímpio, para reprová-lo. Terá o juízo condenatório sobre eles, verso 6. Irmãos, quando você olha para a realidade que nós temos à nossa volta aqui, e vê tanta maldade, tanta impiedade, tanta corrupção, não pense que isto está aí de graça, sem resposta de Deus. Não faça isso. O cálice desses homens estão transbordando. E Deus vai agir sobre eles, caso não haja arrependimento. Confie nisso. Talvez os nossos olhos não vejam. Talvez vejam esse juízo. Mas só você perceber o que está acontecendo com essa nação, você começa a discernir que Deus está agindo nessa nação, poderosamente, escancarando, revelando a maldade, os intentos, não é, dos homens que governam essa nação. Deus está ajuizando esses homens, irmãos, e ai deles, o Senhor tem misericórdia deles, porque a mão vem muito pesada, como está aqui. Olha o que está aqui. Fará chover sobre os perversos brasa e fogo e enxofre. Olha só, irmãos. Ninguém escapa disso aqui. E vai mais além. E vento abrasador será a parte do cálice deles. Cálice da justiça de Deus. Deus prova os ímpios para reprová-los, chamando-os ao arrependimento. Caso não, a condenação está lá, está posta já. Porém, Deus prova os justos para aprová-lo e levá-los à inteira confiança nos fundamentos da sua palavra. Deus nos prova para aprovação. Com que objetivo, conforme o Salmo aqui? Para a inteira confiança nos fundamentos da sua palavra. Deus prova o justo, mas jamais o tenta. A tentação é a arma do diabo para quebrar a confiança do justo em Deus. Vejamos aqui, irmãos, na Escritura, alguns propósitos de Deus provar o justo. Olha como isso aqui é bonito. Primeiro, Deus prova do justo a sinceridade da fé dele.
Ou a sinceridade da sua confiança. Ora, se você não está confiando em Deus sinceramente, não é, você vai saber disso. Deus está te provando para que você confie nele, para que Deus aprove a sua sinceridade, aprove a sua confiança. Que você deixe de titubear e passe a confiar inteiramente em Deus. Então Deus prova a sinceridade da nossa fé. Em várias circunstâncias, as mais simples possíveis e as mais pesadas possíveis. É claro que as mais pesadas a gente discerne com maior clareza, mas as mais simples, não é? Às vezes a gente tropeça e cai mesmo. Falta de fé, falta de confiança muitas vezes. Mas essa provação, irmãos, não é para reprovação. É para trazer maturidade à nossa fé e crescimento em Cristo Jesus. Segundo, Deus prova a nossa fé para aumentá-la, para dilatá-la, para amadurecimento. É verdade, irmãos. Fé aqui, eu falo confiança, que palavra fé e confiança na Escritura são palavras sinônimas. São palavras sinônimas. Então, ele prova a nossa fé para dilatar o nosso coração para ele, para aumentar a nossa confiança nele, sem barreiras, sem insegurança muitas vezes. Deus prova a nossa fé para confirmá-la. Para confirmar para nós mesmos, a nossa confiança real. Teve resposta, Deus respondeu, eu estou crescendo, então Deus está confirmando em nós o fundamento, né, da sua palavra em nós, através da nossa confiança nele. Deus prova a nossa fé para produzir frutos. É verdade, irmãos. Frutos de misericórdia, de compaixão, frutos de ajuda ao próximo, frutos de misericórdia. Produzir frutos, os mais simples possíveis. Mas ele prova a nossa fé para isso, para que nós produzamos os frutos que estão em sua palavra. Abra lá em Gálatas 5:22. Vamos dar uma chegada lá. Falou em fruto aqui, a gente lembra de Gálatas 5:22. É um texto muito conhecido. Diz assim, olha só que texto lindo esse aqui, que coisa saborosa, que frutos bacanas são esses aqui. Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, fidelidade, mansidão, domínio próprio. Então, Deus prova a nossa fé para que esses frutos brotem em nosso coração, brotem em nossa vida, brotem na nossa relação com o nosso próximo, com as pessoas, independentemente de crença, classe social ou cor. Não importa isso aqui. Deus prova a nossa fé para ser testemunhada a outros. Aí é o nosso testemunho em Cristo. Com a sua conduta de vida. Você vai impactar as pessoas com a sua forma de pensar, com as suas reações, com os seus ideais, com os valores que você tem aí dentro, que são valores de Deus. Isso vai impactar a vida de qualquer um, irmãos. Não são valores materiais, não são valores humanistas, mas são valores eternos que estão em Cristo, fundamentados em sua palavra. Isso impacta qualquer um. Isso impacta qualquer um. E sexto, Deus prova a nossa fé para vivermos por meio da fé, confiando firmemente nos fundamentos da sua palavra. Romanos, capítulo 1, verso 17. O justo viverá por fé. O verso 7, irmãos, é a conclusão da resposta de Davi ao conselho equivocado do verso 1. E faz um contraste com o verso 6, onde temos a condenação dos homens maus. O verso 7 aqui, irmãos, diz o seguinte, olha que coisa linda aqui no verso 7 aqui. Por ser justo, o Senhor ama a justiça. Os retos lhe contemplarão a face. Olha essa última frase aqui. Que frase, que fundamento portentoso, gracioso, maravilhoso.
os retos lhe contemplarão a face, verão a Deus. O verso 7, irmãos, indica onde está a segurança do crente. Além disso, os justos desfrutam da comunhão com Deus. E aqui, irmãos, há um vislumbre da vida eterna. Eternamente com Cristo, os retos contemplarão a sua face. Olha só, aonde confiar nos fundamentos de Deus, não se deixar de se levar por conselhos equivocados, nos está levando a contemplar. Contemplar é admirar, ficar assim de boca aberta assim, diante de Deus assim, da grandiosidade, do seu amor, da sua misericórdia, da sua compaixão. É olhar para a face de Cristo assim e não ter nenhuma reação a não ser... Não tem palavras na contemplação. Quando você contempla uma paisagem, você não consegue nem expressar, porque é tão grande o que você vê, é tão imenso o que você vê, que a sua mente não tem a capacidade de conceituar aquilo que você vê. A mesma coisa é quando nós estivermos olhando para Cristo, nós vamos contemplá-lo e vamos ficar extasiados, irmãos, com o que nós vamos ver. E é uma promessa, é um fundamento da sua palavra aqui. Os retos contemplarão a face de Deus. A afirmação, porque o Senhor é justo e ama a justiça, revela a poderosa mão de Deus cuidando do justo. E também revela que Deus ama as atitudes de justiça do seu povo. Aí você me pergunta, quais são as justiças do povo de Deus? A resposta é, as atitudes de justiça do povo de Deus são aquelas que emanam da justificação de Deus em Cristo, que Ele preparou para que nós andássemos por ela. É Deus quem declara, por meio do seu Filho Jesus Cristo, pecadores justos, e é Ele quem mostra o caminho que nós devemos seguir e aqui obras devemos fazer. Isso que agrada a Deus, esse é o caminho de justiça. Assim como Davi foi declarado o homem segundo o coração de Deus, isto aponta para a justificação de Deus derramada sobre ele. Jesus Cristo, na cruz, justificou a sua igreja para que andássemos e vivêssemos nas suas obras de justiça. Este é o fundamento da palavra de Deus que deve encher o nosso coração de confiança em Deus. Uma vez justificados por Deus em Cristo, justificados para sempre. O verso 7 termina com uma promessa maravilhosa. Os retos lhe contemplarão a face, isto é, acharão graça aos olhos de Deus. Isto aponta para Cristo e a redenção final e eterna. Irmãos, Davi entendeu, irmãos, quem é Deus, o seu refúgio, os fundamentos da sua palavra, e não deu ouvido a esse conselho absurdo aqui do verso 1 aqui. Como é que você diz uma coisa dessa? Não é assim, vocês estão equivocados. Há um fundamento para o meu refúgio, para a minha confiança e para a minha esperança na justiça de Deus, o próprio Deus. Conclusão, irmãos. No Salmo 11, Davi afirma que o Senhor é sua confiança e refúgio. Ele tem a certeza do seu livramento e salvação. Ele louva a Deus por sua fidelidade. Ele, mesmo sofrendo angústias na alma, ele afirma. Aqui eu vou repetir o verso 4 aqui. O Senhor está no seu santo templo. Nos céus tem o Senhor o seu trono. Os seus olhos estão atentos, as suas pálpebras sondam os filhos dos homens. É como se ele dissesse, Deus está vendo a minha vida, o que eu estou passando aqui. Eu não estou só. Eu não estou sem socorro. Eu não estou desamparado. Eu não estou perdido nesse contexto, nessas circunstâncias. Mas eu estou com Ele. Davi revela em meio a uma crise aguda sua confiança na justiça de Deus. Ele se refugia e confia nos fundamentos da palavra de Deus. É ali onde sua alma é consolada e é reavivada para a vida, assim como a nossa deve ser.
No capítulo 14 do Evangelho de João, Jesus Cristo nos diz: não deixarei que vocês fiquem órfãos, voltarei para junto de vocês. A pergunta é: como os cristãos não ficam órfãos, isto é, sem refúgio, sem consolo, sem amparo e segurança? Jesus responde, também no Evangelho de João, capítulo 14, verso 16: e eu pedirei ao Pai, e Ele lhes dará outro Consolador. Porque o outro era Ele presente no meio dos seus discípulos, no meio do seu povo. Ele vai enviar outro, porque Ele vai sair do meio, mas vem outro. A fim de que estejam com vocês para sempre. Assim como Deus, irmãos, refugiava Davi, assim Jesus, por meio do Espírito Santo, refugia os crentes fiéis, refugia a minha e a sua vida nele. O Consolador é uma dádiva de Deus para a sua igreja, por meio de Cristo. Seu refúgio é presente e permanente. Seu consolo é vivo e eficaz para as horas de medo, angústia e desespero da alma. Pense nisso. Não saia desorientado por causa dos medos e problemas que lhe sufocam. Refugie-se na cruz de Cristo. Nele você vai encontrar o descanso e consolo para a sua alma, assim como Davi encontrou. Nos fundamentos da palavra de Deus. Irmãos, que Deus nos abençoe e nos fortaleça e aqueça a nossa alma para confiarmos plenamente em Deus, não importa as circunstâncias. Salmo 11, irmãos, nos ensinam essas duas lições básicas. Confronte os conselhos com os fundamentos da palavra de Deus. E a segunda lição, os fundamentos da palavra de Deus são eternos e inquebráveis. Ele é o nosso refúgio, Ele é a nossa fortaleza, Ele é o nosso amparo, o nosso Salvador. Que Deus nos abençoe. Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor. Pai, obrigado, Senhor, pela Tua palavra, pelo que esse salmo nos ensina, Senhor. Nós nos alegramos em Ti, Pai, pelo Teu derramar sobre a nossa vida, Senhor, pelo Teu cuidado que o Senhor tem tido conosco. Obrigado pelos fundamentos eternos que o Senhor colocou na Tua igreja, que o Senhor colocou para nós por meio da Tua palavra, Senhor. Obrigado, Senhor, porque Tu és o refúgio seguro. Dá-nos discernimento, Senhor, para discernirmos os conselhos e confrontá-los com a Tua palavra e segui-los e seguir aqueles que estão de acordo com a Tua palavra, Senhor. Ó Deus, perdoa nossos pecados e nos abençoa. Dá-nos uma semana bonita em Tua face, Senhor. Que nós possamos testemunhar o Senhor. Prova a nossa fé, Senhor, para a confiança e para a maturidade no Senhor. Assim te pedimos, em nome de Jesus. Amém. Que a graça do nosso Senhor Jesus Cristo, que o amor do Pai e que as doces consolações do Espírito Santo esteja com esse povo, com todo o povo de Deus espalhado sobre essa terra, até que Jesus Cristo volte. Ora, vem, Senhor. Vem, Senhor. Podeis sentar.